responder a primeira questão. O processo de industrialização da economia brasileira só se intensificou após as primeiras décadas do século XX, principalmente após o primeiro período de Getúlio Vargas como presidente da República. Sobre os motivos que impediram o desenvolvimento industrial brasileiro de se desenvolver durante os períodos coloniais e imperiais, é errado dizer que a única alternativa errada está na letra D. O governo colonial e, posteriormente, o imperial não ofereceram uma grande quantidade de crédito para investimento em indústrias. Na verdade, a coroa portuguesa proibia a instalação de indústrias no Brasil. Ele incentivava as atividades econômicas voltadas exclusivamente para a agricultura, com o apoio de tráfico negreiro, do tráfico de escravo. A coroa portuguesa tinha o interesse de impedir o crescimento da colônia para que ela continuasse a fornecer produtos agrícolas para o mercado externo e a comprar seus produtos manufaturados. Então, para a primeira questão, a resposta será a letra D. Historicamente, em termos econômicos, o Brasil se destaca no mundo como um país agroexportador. Temos como se fosse um dom de produzir alimentos, uma vez que temos a maior quantidade de áreas agriculturáveis do mundo, uma grande quantidade de água doce, além de um clima bastante favorável para a agricultura. Podemos chegar a ser o maior exportador de alimentos do mundo. Então, segundo, vai responder a letra D. Terceiro, antes da crise de 1929, o Brasil tinha em seu território o que poderíamos chamar de arquipélagos econômicos voltados para a exportação. Assinale a alternativa onde os produtos estejam corretamente relacionados com a região em que eram produzidos. O Brasil se destacava como o norte produzindo o látex para a produção de borracha, e esse látex era exportado. O Nordeste se destacava na produção de cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar era exportada. A região Sudeste se destacava com a produção de café, e a região Sul com a produção de gado para corte. Então, a única região que tem o seu produto e região corretamente relacionado está na letra C. É importante frisar que se fosse nos dias de hoje, a letra D, como tendo o Sudeste como um maior produtor de cana-de-açúcar, hoje estaria correto, tá? Hoje em dia o Sudeste produz mais de 60% de cana-de-açúcar e etanol no Brasil. Mas como está se fazendo da produção do passado, a resposta vai ser a letra C para o terceiro. Quarto, sobre as características da industrialização brasileira, assinale a alternativa errada. A única alternativa errada aqui que vamos ter é a letra C. A industrialização brasileira, ela não investe no desenvolvimento tecnológico. Até hoje, os maquinários e equipamentos mais modernos, eles vêm de fora. Nossa industrialização tem como característica ter acontecido de forma tardia, no passado ser muito dependente do mercado externo, e a industrialização brasileira até hoje tem uma grande dependência de tecnologia estrangeira. Então, a única alternativa errada, letra C, e vai responder ao quarto. O quinto, quanto aos desafios encontrados por Getúlio Vargas, assinale a alternativa errada. Os desafios encontrados por Getúlio Vargas foi integrar economicamente o território que estava dividido em ilhas econômicas para exportação, era resolver os problemas advindos com a crise mundial de 1929, especificamente o desabastecimento do mercado interno, desenvolver um mercado consumidor interno, uma vez que as indústrias aqui não tinham um mercado interno desenvolvido. Tá? Esses foram os desafios encontrados por ele. Ele não tinha o desafio de aumentar a produção de café, visto que, com a crise de 1929, o Brasil ficou com uma grande safra de café sem ter a quem vender. Se eu não tinha a quem vender, para que aumentar a produção? Não é isso, minha gente? Então, o quinto, a resposta correta
como sendo a única alternativa errada, letra A. Sexta questão. Na Primeira República, na era Vargas, o processo de industrialização no Brasil sofreu um sensível impulso com o desencadear da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, participaram desta guerra os principais produtores industriais do mundo. E era justamente a esses produtores europeus a quem o Brasil comprava boa parte dos seus produtos industrializados. Como eles estavam envolvidos com a guerra, né, ficou muito difícil o Brasil conseguir importar esses produtos. E para não ficar desabastecido, foi começado uma indústria de substituição desses produtos que antes eram importados. Então, sexto, a resposta correta, letra C. Sétimo, o processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada pelo governo Vargas, considerado o pai da indústria brasileira, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 1929. Então, sétimo, a resposta vai ser a letra B. Oitavo, medidas tomadas por Vargas para desenvolver a indústria brasileira. Assinale a alternativa errada. Vargas desenvolveu uma política de substituição das importações, até porque nesse período estava passando pela Primeira Guerra Mundial. Ele desenvolveu também, com o Estado, com o dinheiro do Estado, passou a desenvolver a indústria de base e ele fez um incentivo para que a iniciativa privada desenvolvesse a indústria de bens de consumo, tá? A única alternativa errada é dizer que o Estado investiu pesado em universidades, até porque se ele tivesse investido, talvez hoje a gente não tivesse tão dependente de tecnologia, né, minha gente? Então, a única errada, letra D, para responder o oitavo. O nono. O segmento industrial que tem sua produção absorvida, né, comprada por outras indústrias, ou seja, produzindo máquinas ou matéria-primas, que também é conhecida ou chamada de indústria de bens intermediários ou indústrias pesadas, incluindo principalmente os ramos siderúrgicos, metalúrgicos, petroquímicos e de cimento, ele é chamado de indústria de base. Ela é a base para que o que ela produz seja usado como matéria-prima por outras indústrias, tá? Então, vai se produzir chapas de aço, e essa chapa de aço vai ser vendida para uma empresa, vamos dizer, de parafuso. Então, indústrias de base, tá? O décimo, você deve observar o mapa com atenção e responder. Aqui a gente vai ter a representação da distribuição das indústrias no espaço brasileiro, nas áreas brasileiras. E a gente só de olhar, a gente vai perceber, por exemplo, que existem áreas do Brasil que tem bastante indústrias e outras áreas que não tem quase nenhuma, especialmente aqui, ó, no Amazonas, no Acre, tá? A gente vai perceber que tem uma maior concentração de indústria aqui na região sudeste, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vai perceber que tem um aumento aqui também crescente na região sul. A gente vai perceber que daqui do estado do Nordeste, a Bahia tem um destaque com maior número de indústrias. Vai perceber que Pernambuco também vem aumentando aqui um pouco, e o Ceará vem aumentando um pouquinho aqui as áreas de industrialização, certo? Vamos ver aqui as alternativas que ele fala. Ele pergunta a respeito de como está essa dinâmica de distribuição, tá? Ele diz na letra A que ela está homogênea, e a gente viu que isso não acontece, já que tem regiões que têm muita concentração de indústrias e outra que quase não existe indústrias, né? Então, letra A está errado. Que o peso da Zona Franca de Manaus possui graças ao fato dela sozinha ser equivalente a toda a produção industrial do centro-sul do país. O centro-sul engloba a região sudeste, sul e centro-oeste, minha gente. Então, isso aqui está muito errado. A letra D, o elevado processo de devastação de áreas naturais para a construção de zonas industriais.
a gente vai perceber sim que pode ser derrubado matas, mas essencialmente a produção industrial ela é feita dentro das cidades, das grandes cidades. Então, não é a indústria que devasta grandes áreas naturais. Isso acontece mais com a agricultura e com a pecuária. Que o Rio Grande do Sul e a unidade federativa mais industrializada do país. A gente percebe que não, que ainda é a região sudeste. Então a gente vai perceber que essa concentração industrial, ela ainda é uma herança histórica, né, do que aconteceu no nosso país. O início da industrialização surgindo na região sudeste, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, ele fez com que esses estados tivessem o maior número de indústrias até hoje. Então, a resposta do 10º vai ser a letra C. E o 11º, o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do país, pois houve uma concentração de atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse fato o domínio da cafeicultura no Sudeste. Foi justamente a cultura do café que possibilitou um acúmulo de dinheiro para esses antigos cafeicultores, que quando o café entrou em crise, eles tinham lucro suficiente, bala suficiente para investir na compra de maquinário e iniciar a industrialização em São Paulo e Rio de Janeiro. Eles tinham também como herança do café toda uma infraestrutura ferroviária, certo? Que serviria para levar o que era produzido nas indústrias desses estados até o porto e do porto distribuiria-se para o restante do mundo. E também contava com a participação, a presença dos migrantes estrangeiros vindos da Europa para substituir a mão de obra escrava que antes era utilizada na produção do café. Esses imigrantes estrangeiros, eles já tinham tido contato com o maquinário necessário na industrialização, porque, como vieram da Europa e a Europa já era industrializada há mais de 200 anos, eles tinham conhecimento do que era necessário para fazer essas máquinas funcionarem. Então, essa cafeicultura ajudou bastante no processo industrial e a resposta do 11º vai ser a letra B. Com isso, terminamos nossa correção. Até o nosso próximo encontro.